Olá, estudantes do Colégio Delos, sejam bem-vindos à disciplina de História da Arte. Na aula de hoje nós vamos debater o teatro. Nós estamos estudando ao longo das aulas essa linguagem tão importante e tão democrática que é o teatro. Estou com um roteiro de estudo aqui em mãos, que é o capítulo 10, Arquitetura Teatral, módulo 18. Nós vamos continuar debatendo este assunto e nós vamos também contextualizar com a consciência negra. Estamos aí no mês de novembro, o Novembro Negro, e nós vamos contextualizar o teatro do oprimido juntamente com a data do 20 de novembro, que é a data da consciência negra, dentro do projeto que eu sempre trabalho, que é A África Mora em Nós, contextualizando e ampliando o seu repertório e dando também potencialidade à sociedade negra. O Brasil é o país que tem mais negros fora da África. Mais de 50% da população brasileira é negros ou pardos. Portanto, todos nós somos negróides e todos nós temos que enfatizar a importância do Novembro Negro, mas não só no mês de novembro, mas como todo ano. Nós vamos tentar mostrar para vocês na próxima aula alguns artistas das mais variadas linguagens que participam de dança, pintura, escultura, fotografia, cinema. Todas as linguagens que nós estudamos, nós vamos mostrar personalidades negras, bem como na história também, como Rosa Parks, Martin Luther King, e na música atual, como Isa, Criolo, Emicida, Carol Conká. Podemos debater também artistas do século XX, como por exemplo Noel Rosa, Pixinguinha e tantos outros nomes importantes, e mostrar que o teatro do oprimido, que é do Augusto Boal, que eu vou trabalhar com vocês nessa aula, é um teatro que foi feito para trazer uma contextualização com a sociedade que é oprimida pelos opressores, como por exemplo os negros, os índios, os trabalhadores, os sem terra, as pessoas que moram no campo, que são muitas vezes discriminados ou alijados da arte como um todo. Então, Augusto Boal, esse importante nome do teatro brasileiro, que eu quero que vocês pesquisem, investiguem para a gente debater na próxima aula do dia 19, ele foi um importante dramaturgo, diretor, ativista do teatro. Infelizmente, ele morreu em 2009, mas deixou uma vasta obra dentro do teatro do oprimido, que é um teatro que tem várias vertentes, várias ramificações, como o teatro do invisível, o teatro jornal, o teatro fórum, o teatro do arco-íris dos desejos, o teatro imagem e o teatro legislativo. Todas essas linguagens do teatro que ele incorporou, trazendo uma democratização a essa linguagem, foi muito usada ao longo do século XX e ele foi bastante premiado, inclusive no século XXI também, até 2009, que foi a data da sua morte. Ele foi muitas vezes usado aí nas ruas, nas praças e nos teatros como um todo. Então, eu te convido a pesquisar um pouquinho sobre esse importante brasileiro, Augusto Boal, grande dramaturgo, diretor de teatro brasileiro, e as linguagens que ele criou no teatro. Teatro do invisível, ele criou na época da ditadura. O Brasil passava por um momento difícil, 1964 a 1985. O teatro foi censurado e Augusto Boal fugiu dessa censura através do teatro invisível, fazendo apresentações aonde a censura não via, em praças, em ruas, em casas, em prédios, fazendo com que os militares não ficassem sabendo dessas apresentações. Esse foi o teatro invisível. O teatro jornal também foi uma forma de trazer o teatro para as pessoas que não tinham acesso a informações. Então, por exemplo, se tivesse alguma crítica ao governo, as televisões não veiculavam, porque tinha medo da censura. O que o Augusto Boal fez? O teatro jornal. Ele fazia apresentações falando de coisas que estavam acontecendo, mas que a mídia não mostrava nas ruas, no teatro. Foi muito interessante esse período. O Teatro Fórum, que é um teatro que vai trazer questionamentos para a plateia, como acontecia na Grécia, como acontecia em Roma. O Teatro Arco-Íris dos Desejos, que foi criado por Augusto Boal quando ele foi expulso do Brasil e foi exilado na Europa, e lá ele teve contato com muita gente. Aqui no Brasil ele viu o sofrimento das pessoas que passavam fome, pessoas que sofriam pela violência do governo autoritário, e lá na Europa ele presenciou pessoas que viviam vidas difíceis, de angústia, depressão e que tiravam sua própria vida. Então o Teatro Arco-Íris dos Desejos é o teatro que traz uma subjetividade, o íntimo da pessoa, seja porque ele está passando dificuldade financeira, seja porque está passando dificuldades emocionais. O teatro imagem, que ele criou para levar teatro
em lugares que a língua era diferente, por exemplo, em uma tribo indígena, trazendo teatro para os nativos, para os povos originários do Brasil e também em outros países, porque o teatro é uma linguagem universal. Nesse sentido, o teatro imagem não precisa de tradutor, porque a apresentação é feita através de imagens e todos entendem. Por fim, ele criou o teatro legislativo, que é o teatro em que as pessoas debatiam as agruras da sociedade, as dificuldades que eles passavam ao longo dos tempos na sociedade. E esse teatro do legislativo foi tão importante que no Rio de Janeiro leis foram criadas, leis municipais foram criadas por causa do teatro legislativo. Alguns debates que tiveram nas ruas, os vereadores legislaram em favor das propostas debatidas no teatro legislativo. Olha que importância, leis foram incorporadas e sancionadas e assinadas pelo prefeito da época do Rio de Janeiro, porque foram debatidas na rua, no teatro legislativo. Então esses são os teatros do oprimido, do Augusto Boal, que eu estou pedindo para vocês responderem aí na questão número 2 e número 3 do roteiro de estudo. E também estou pedindo para vocês falarem com suas próprias palavras qual a importância do teatro na escola. Nós sabemos que quando as aulas são presenciais, acontece muita correria, muita dificuldade da gente fazer uma atividade mais lúdica e usando mais apresentação, mas é possível sim. É possível trabalharmos o teatro dentro da aula de artes, dentro da aula de história, dentro de todas as matérias. Então o teatro também faz parte das linguagens artísticas. A linguagem visual, o teatro, a música e a dança. São as 4 linguagens que têm que estar presentes na escola sempre. E o teatro faz com que as pessoas falem melhor, argumente melhor, o corpo fala. Então é importante demais esta atividade. Tem gente que pratica na igreja, tem gente que pratica no condomínio, na escola. Tem gente que é profissional, tem gente que é amador. O importante é a prática do teatro, que traz reflexão, traz memória, traz personalidade, performance e inúmeras virtudes o estudante pode adquirir ao praticar o teatro. Vai ter uma questão sobre o 20 de novembro, consciência negra. Todo ano, desde 2004, eu falo da consciência negra, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, mas especialmente no mês de novembro, porque é uma data de reflexão. Desde 2003, foi criada a Lei 10.639/03, que determinou o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares como herói nacional, e todas as escolas são obrigadas a terem a disciplina de História da África, da cultura afro-brasileira. Em 2008 foi adquirido também a arte indígena, porque são os negros da terra. Então, é lei, tem que ser cumprida. E nós estamos cumprindo aos poucos através do nosso conteúdo. Então, eu quero que vocês pesquisem nomes de negros e negras protagonistas dentro da história da arte no Brasil e do mundo. Pesquise, investigue. Nós temos grafiteiros, nós temos dançarinas, nós temos diretores de cinema, atores, atrizes, temos dançarinos, musicistas, ou seja, em todas as linguagens da arte nós temos personagens negros muito relevantes, não só hoje, como ao longo da história, como a gente já viu desde os 6º anos que eu estou trabalhando com você. Então investigue para a gente debater na aula do dia 19, um dia antes da Consciência Negra oficial, que é 20 de novembro, sexta-feira que vem, nós vamos debater a consciência negra com vocês, trazendo um gancho para o teatro do oprimido, bem como para negros e negras de destaque dentro da história da arte do Brasil e do mundo. Nós somos um povo miscigenado, mas nós temos na nossa ancestralidade a negritude. Por mais que você tenha uma pele clara, você tem alguma coisa de negro, de pardo, de índio, de europeu. Então nós somos um povo miscigenado, não há motivo para terem preconceitos, como a gente presencia ao longo dos dias, como aconteceu aqui em Goiânia. Um motoboy foi entregar um sanduíche no condomínio e a mulher disse: eu não quero receber deste negro. Realmente é deplorável esse tipo de situação. Isso tem que ser exterminado. Isso é crime. E crime é cabível prisão. Preconceito, racismo e discriminação é injúria racial, é crime. Então tem que ser cumprido e essa pessoa tem que pagar pelo crime que fez. Não podemos aceitar, não podemos banalizar esse tipo de situação. Então a arte é justamente para trazer essa reflexão. Nós vamos trazer para vocês, tudo bem? Agradeço a atenção de todos e todas.
Fiquem atentos aí à leitura do capítulo. Então, temos 4 capítulos seguidos falando do teatro. Leia com atenção, investigue, sublinhe, busque informações em outras fontes, como estou sugerindo para vocês, pesquisar sobre Augusto Boal, sobre o teatro do oprimido e sobre a consciência negra, contextualizando com os negros e negras que tanto sofreram ao longo da história. Mas nós vamos mostrar coisas positivas, nós vamos mostrar negros e negras que se destacam na arte na nossa próxima aula, tá bom? Hasta la vitória sempre, a arte nunca recua, a arte é o livro da dúvida e quem sabe tudo não sabe nada. A arte, Michel, comigo. Bye bye, forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Até lá.